Olá, bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo, como vocês estão? Cheguei hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história com a progressiva e com a prancha, né? Então eu vou esclarecer as dúvidas de quem ainda tem dúvidas sobre isso, se vale mais a pena fazer a prancha ou progressiva, o que danifica mais os fios, que eu vejo que ainda hoje tem muita gente que discute sobre isso, cada um tem uma opinião. Eu já tive uma opinião, troquei a minha opinião ao longo do tempo por causa da experiência, né, e vim compartilhar com vocês. Eu já vou pedir para você que chegou aqui para dar seu like no vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Bom, gente, eu fazia progressiva, fiz durante anos no meu cabelo, não sei mais quantos anos, mas eu fiz bastante tempo. E eu gostava bastante do resultado, na verdade, apesar do meu cabelo já ser fininho, ele dava ainda mais uma afinada e as pontas também ficavam assim bem ralinhas, né? Era um ponto negativo, que tirava um pouco do volume, um pouco não, bastante do volume no meu cabelo e que deixava as pontas assim ralinhas. Mas eu gostava do resultado de forma geral, porque dava uma alinhada. Eu tenho frizz, tenho cabelo muito seco. Hoje eu tenho entendimento que não tratava, não hidratava o meu cabelo, mas deixava com um aspecto, uma aparência de cabelo tratado, né? De como se eu tivesse feito realmente tratamento, hidratado, nutrido, tudo isso que a gente hoje em dia sabe. Então eu gostava bastante da progressiva, nunca cheguei a ter queda de cabelo, que hoje em dia a gente vê muita gente reclamando disso, né? Quebra eu tinha um pouco, mas nada assim de absurdo, mas o meu cabelo tinha um aspecto bonito, de bem tratado, né? De brilho, de tudo, né? E controlava o volume da forma que eu queria. Eu era realmente satisfeita com o meu cabelo naquela época, mas eu não tinha entendimento de que não era um tratamento, de que era uma agressão também pro cabelo, né? E outra vantagem também que eu via, gente, quando eu tinha progressiva, é que praticamente qualquer máscara que eu usasse funcionava no meu cabelo. Inclusive eu conseguia usar condicionador com frequência, sabe? Pelo menos com mais frequência do que com o meu cabelo normal. Porque o meu cabelo é muito seco e se eu lavar só com shampoo e condicionador, assim, um dia até vai, né? Hoje também. Mas se eu lavar só com shampoo e condicionador, gente, começa a ficar aquela coisa Maria Bethânia mesmo. Fica muito cheio, muito seco, é muito difícil. Eu preciso fazer tratamento constantemente. Então sim, toda lavagem é um tratamento. E eu lavo todo dia, eu preciso lavar todo dia, então sim, todo dia é um tratamento. Bom, gente, então eu parei com a progressiva, não por resultados no meu cabelo, não por não gostar do que ela entregava pro meu cabelo, mas por questão de alergia respiratória. Eu sou muito alérgica e comecei a ter alergia com muito mais frequência. Aí, pra deixar claro, eu não fazia progressiva com formol, tá? Essa aí eu nunca fiz. Eu fazia progressiva mesmo ácida. Quer dizer, se eu já fiz com formol, eu acho que não, porque eu acho que eu teria morrido. Porque eu sou muito alérgica mesmo, eu fazia progressiva ácida, mas assim, nas últimas vezes que eu fui tentando, eu fui sempre ficando muito doente, a ponto de cair de cama, ficar com febre, essas coisas, por causa da progressiva. Então chegou uma hora que eu percebi que eu tinha que parar, mesmo assim, sendo uma coisa que eu gostava muito, que eu via um resultado muito legal no meu cabelo, pelo menos no meu entendimento naquela época. Eu fui obrigada a parar por questão de saúde. Gente, eu não vou nem entrar no mérito de progressiva com formol, porque a gente já tá cansado de saber que formol é altamente cancerígeno, tá? Então essa aí, de jeito nenhum, não aconselho de jeito nenhum pra ninguém, nem pros meus inimigos eu quero que façam uma coisa dessa. Só deixando esse alerta aqui no meio do vídeo, porque é algo perigoso. Outra coisa também, a progressiva ácida, ela libera o ácido glioxílico. A Anvisa classificava também como cancerígeno até pouco tempo atrás. A Anvisa retirou, né, retirou isso e permite já o glioxílico nas fórmulas dessas progressivas, que a maioria que a gente usa tem, né, ou é formol ou é o glioxílico, mesmo algumas marcas falem outras coisas, mas são esses os ativos que realmente alisam. E a Anvisa retirou e eu procurei alguns estudos científicos sobre isso e o que eu achei foi que, gente,
realmente o glioxílico ele libera formol em alta temperatura. Esse formol não é uma grande quantidade, mas não tem uma quantificação sobre esse formol e se ele seria capaz de ter esse potencial cancerígeno ou não, quanto o formol puro. Então, é aquilo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a Anvisa, que classificava o glioxílico como cancerígeno, hoje em dia já não classifica mais, mas justamente acredito que por conta de uma falta de embasamento científico, né? Porque um embasamento científico você tem que dar uma certeza. Não pode ser que sim, pode ser que não. Então, também a gente, pensando na saúde, tem que pensar duas vezes quando for fazer. Isso quer dizer que eu acho que a prancha é melhor em todos os casos? Não, não tô falando isso, gente. Voltando pra minha história. Comecei a fazer prancha por essa questão respiratória, por esse problema que eu tinha, eu não estava conseguindo mais fazer, mesmo não sendo a de formol, mas sendo a de glioxílico que libera formol, me deixava mal, mesmo sendo essa quantidade aí pequena, já era capaz de me causar alergia respiratória. Comecei a fazer prancha, só que eu sou uma pessoa que, como eu falei, lavo o cabelo todo dia e pranchava o cabelo todo dia. Inclusive, alguns dias até 2 vezes eu usava a prancha. Então não preciso nem dizer o desastre que foi isso, o quanto eu danifiquei meu cabelo. Então, aí vocês vão se perguntar, então o que é melhor? Gente, a resposta vai ser depende. Se você tem uma necessidade de ficar pranchando o tempo todo, como é a que eu tinha, sabe, de usar prancha todo dia, pra você vai ser melhor fazer a progressiva, né? A progressiva ácida, gente, selagem, essas coisas, nada com formol puro. Por quê? É a questão da frequência. A progressiva você vai fazer uma vez e vai ter aquele intervalo lá que você não vai ter essa necessidade de ficar pranchando, sabe? Você pode até sentir uma curvinha aqui, outra ali, e você pode consertar com facilidade com secador, com uma escova secadora, com uma escova rotativa, né? Coisa que se você não tiver a progressiva, pode ser mais difícil. Eu tenho muito mais dificuldade em fazer essas coisas sem progressiva. Muito embora também não seja assim tão, né, nenhum bicho de 7 cabeças, mas a progressiva torna tudo mais fácil. Então, pra você, se você tem essa necessidade, seu cabelo é realmente muito cacheado, você detesta, sabe? E você lava o cabelo com frequência como eu lavo e precisa ficar fazendo sempre, gente. Então, a progressiva é o melhor caminho pra você. Por essa questão de frequência, você vai fazer a progressiva num 100 ponto intervalo, né? Que cada uma tem um intervalo diferente, mas de preferência no maior intervalo possível. Você faça uma, se você fizer questão de liso mesmo, de repente é melhor fazer uma que alise mais, né? E você consiga ficar mais tempo aí sem fazer essa progressiva, porque a prancha também na hora da progressiva atinge temperaturas altíssimas que danificam muitos fios, mas a frequência também da prancha diariamente, mesmo sendo baixinha, eu me orgulhava de falar que eu usava a prancha em temperatura baixinha, sabe? Realmente era. E mesmo com muita proteção térmica, não evitou que meus cabelos fossem realmente muito danificados, que quebrassem mesmo. Hoje que meu cabelo não quebra mais como antes, que eu via, gente, como eu tava assim no caminho de ficar careca, sabe? Hoje eu consigo entender, porque chegou num ponto que eu já achava normal. É normal, o cabelo quebra mesmo, o cabelo é assim mesmo. Mas não, hoje em dia que eu já não faço a prancha mais da forma que eu fazia, eu vejo que realmente o negócio estava feio pro meu lado. Então, agora, se você não precisa ficar pranchando o tempo todo, a sua prancha é mais eventual, ou quando você tem um evento assim diferente, você quer fazer uma prancha, sabe? Você tem uma festinha que você quer ir com o cabelo mais liso, alguma coisa assim, aí vale mais a pena usar a prancha mesmo do que se expor àquela alta temperatura que eu falei, né? Que a gente precisa para deixar o cabelo liso na progressiva. Então, gente, tudo na vida é relativo, tá? Não adianta de ficar, não, progressiva sim, progressiva não, prancha sim, prancha não, porque tudo vai depender do seu caso, né, da sua situação. Eu hoje, cada hora penso uma coisa, eu não sei ainda se eu voltaria a fazer progressivo ou não, por causa dessa questão respiratória, não por causa do cabelo, porque se fosse só por questão do cabelo, pra mim a progressiva era, né, a melhor opção.
seria a melhor opção. Hoje, por exemplo, eu acabei finalizando com a prancha porque eu usei a escova rotativa. A rotativa pra mim ela não é suficiente pra deixar o cabelo do jeito que eu gosto. Eu tô usando a rotativa mais porque a minha secadora ela queimou e eu tô esperando a nova chegar. Mas a secadora sim, ela me dava um resultado que eu gostava, sabe? Então, provavelmente, pelo menos por enquanto, eu não devo fazer progressiva. Mas se um dia eu decidir que eu quero fazer, que eu quero o cabelo mais liso, que eu quero praticidade pro dia a dia, pode ser que eu faça, né? Se eu achar que eu tô precisando fazer muita prancha de novo, se a secadora chegar e eu falar, não tá suficiente pra mim, e eu sentir que eu preciso de muita prancha, eu voltaria a pensar, né? Pelo menos pensar no caso de fazer uma progressiva. Bom, é isso, meninas e meninos. Espero ter tirado a dúvida de vocês sobre esse assunto. Quem tá aí em dúvida se faz ou não uma progressiva, gente, pensem com carinho, tá? Analisem todas essas variáveis. Se você tem alergia também, tem essas questões de alergia respiratórias, mais especificamente, também pensa com carinho que pra você pode ser uma complicação a mais, como é pra mim, em relação a fazer a progressiva. Mas se você também tem essa necessidade de usar muita prancha, né, você tem que colocar aí na balança o que vai ser melhor, né, ou menos pior pra você. Bom, gente, vou ficando por aqui. Se você achou esse vídeo útil, vou pedir pra você compartilhar com as suas amigas, compartilhar aí no grupo da família e nos grupos que você gosta, que você acha que as pessoas vão ter interesse, porque é realmente um assunto que muita gente ainda não sabe direito, né? Não tem uma opinião formada, não sabe muitas vezes decidir. Vou ficando por aqui, deixando aquele beijo pra vocês. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.